Campeão do mundo a gente não apresenta, a gente reverencia. Ronaldo, muito obrigado por ter vindo até esse canal, depois de É isso. tanta espera. Honra. Muito obrigado pelo convite e estamos aí para bater um papo aí bem descontraído, bem interessante. Vamos conversar, estamos à disposição. Prazer, obrigado pelo convite. Ronaldão ou Ronaldo, o que você prefere? Pode ser, fica à vontade, mas o Ronaldão entrou para a história do futebol mundial ali, com o tetracampeonato mundial, então pode ser Ronaldão, fica à vontade, isso aí não tem problema. Vamos começar já direto, que lógico que os São Paulinos que vão acompanhar querem saber. Esses bastidores do primeiro título mundial. Você sabe que o Brasil não era campeão desde 1970, o Santos tinha sido o último campeão do mundo, a gente vivia um jejum danado, e mesmo quem não torcia para o São Paulo ficou orgulhoso quando você deu aquela entrada no Stoichkov, que mostrou quem é o futebol brasileiro, e aquele time do São Paulo foi fabuloso. Conta bastidores daquela primeira conquista mundial do São Paulo, Ronaldo. O bastidor é um tal negócio. A gente tem que pegar uma equipe europeia, hoje em dia, se fala que tem um nível muito diferente. O Tele Santana sempre jogava futebol em alto nível. Então, se nós pegássemos um time europeu, um asiático, América Latina, ele queria que jogasse um bom futebol. E aquilo nós entendemos muito bem e a gente praticava um bom futebol, um futebol competitivo e um futebol de bom nível técnico. Tanto que enfrentamos uma equipe Barcelona, que era uma equipe fortíssima, com grandes craques, tem o maior técnico do mundo, que é o Guardiola, jogava no Barcelona nessa época. E aí nós encaramos de igual para igual, jogamos futebol, que é o principal, que o Tele Santana sempre nos cobrava, e mostramos que o futebol brasileiro poderia encarar qualquer adversário sem temer ninguém. Ronaldo, estamos em casa aqui. Torneio Tereza Herrera, São Paulo vai jogar 6 meses antes de disputar aquele Mundial. Aí o São Paulo é campeão, ganha de 4-1 do Barcelona. Aí conta o que você fez, o que o búlgaro foi fazer com você, o que o Stoichkov foi fazer com você. Coincidentemente, nesse torneio, nós saímos perdendo com um gol dele, 1-0 o gol dele. Foi mesmo praticamente o que aconteceu em Tóquio. E ali, depois nós começamos a entrar no jogo, empatamos e viramos o jogo, ganhamos de 4-1, um jogo realmente fantástico. 4-1 do Barcelona. Do Barcelona, lá em La Coruña. E no final do jogo, com o placar já elástico, já garantido, uma jogada na lateral, ele me empurrou, me deu um empurrão e deve ter falado alguma coisa em búlgaro, que eu não entendi nada, mas aí... Você guardou? Coisa boba não era. Então, eu guardei aquilo, não que... Porque como a final antigamente era um jogo só, você não tinha que ter equilíbrio emocional, você não poderia entrar numa pilha por causa do... E você nunca foi um jogador violento? Não, e aí foi uma jogada que aconteceu, a gente perdendo o jogo de 1-0 novamente, e aí a bola dividida, e eu fui, acho que estava mais para ele do que para mim, mas enfim, eu não poderia deixar passar aquela situação. Tirei a bola, não foi falta. Foi um carrinho maravilhoso. Ele caiu todo torto e aí ele ficou todo meio descompensado ali, que aconteceu com a queda. Aí nós entramos no jogo, começamos a jogar, empatamos o jogo e viramos o jogo. Então foi um lance que todo o Brasil, todo mundo viu. E depois aí... Lembro até hoje, né? Ficou marcado. Tirando então, os gols, é o lance mais marcante daquela partida. Mas independente dessa jogada, nessa partida mesmo também, eu fiz um grande jogo também. Foi um jogo defensivamente, assim. Eu e o Adilson, os dois parceiros de São Paulo de muito tempo, demos conta do recado, marcamos uma excelente equipe e saímos com a vitória. O Zete veio aqui e falou que o Zubizarreta, o Zete esticou a mão para o Zubizarreta, o Zubizarreta virou até a cara para ele. Esse clima você sentiu no jogo? Essa coisa de... E quanto influenciou na vitória? Quando alguém despreza alguém para jogadores de futebol? Quanto pesa? Mas isso influenciou muito, né? Nos motivou mais. Inclusive o Zete era meu companheiro de quarto lá, então a gente conversava muito sobre tudo, né? E aí, logicamente, que aconteceu isso, ele ficou chateado, ele ficou bravo e tal. Eu falei assim, não, calma, Zé, vamos cabeça no lugar, que nós temos que... Podemos entrar na pilha dos caras, temos que manter o equilíbrio e vamos em frente. Aí ele entrou com a cabeça tranquila e mostrou dentro do campo que mereceu ganhar com muita qualidade. A comemoração foi marcante também. Vocês gritaram, comemoraram e chegaram bem perto deles também. Foi bem legal, foi bem emocionante, né? Porque... Foi o primeiro título ali, o mundo inteiro assistindo. E, logicamente, que o jogador desabafa, né? Dá uma realmente
um arrepio assim de ser campeão do mundo. Campeão do então, mundo o que é, e para você, o que foi, só para você, o que ter sido campeão do mundo a primeira vez? Depois a gente vai se falar da segunda. Sim. Qual a emoção? Como é que foi a reação da sua família? Como é que seu pai, essa coisa de orgulho, como é que é isso? O pessoal assistia, né? Meio-dia lá, meia-noite aqui no Brasil, né? Então, o pessoal todo mundo reunido, os amigos, e aí depois que nós... nem no hotel nós conseguimos ver as imagens ainda, não deu para assistir nada. Depois teve um jantar na Embaixada do Brasil, lá em Tóquio. E aí depois vou caindo a ficha, a gente foi tendo as informações. Não, você, qual foi a reação? Acabou o jogo, o que você pensou? Você, só você. Eu falei assim, hoje nós chegamos num patamar agora, um patamar bom, agora vamos pensar para frente, vamos ver, né? Porque... Não, mas você xingou, você chorou, fiquei emocionado, fiquei feliz, né? Muito feliz e satisfeito. Você queria falar com quem? Com seu pai? Com quem? Naquele tempo era telefone fixo, sim, né? Então, aí depois, chegando no hotel, aí conseguimos ligar, falar com os parentes, então foi bem emocionante. Eu acho que foi uma festa muito bonita, porque foi um jogo bem jogado e merecidamente vencido. Então, agora vamos voltar para o início de tudo. Seu pai que Aloysio, que ele era metalúrgico. Alísio, aliás, desculpa. Alísio, que era metalúrgico, enquanto a sua mãe, que era costureira, e vocês tinham uma vida difícil aqui. Sim. Como é que foi a sua infância? Você morava em São Bernardo? São Bernardo do Campo. E como é que conta? Como é que é isso? E, assim, uma coisa muito importante, ele gostava muito de ler. Né? Então, ele era até politizado. Então, como é que ele passou isso para você? Gostava de música clássica. Música clássica, então. E para jogador de futebol, isso... Isso é muito diferenciado nesse certo ponto. Mas é uma vida, uma região de pessoas trabalhadoras, que com as dificuldades ou não, você tinha uma casa própria, você tinha ali o seu... Eu trabalhava já na época, já como garoto. Você fazia o quê? Eu trabalhava... Iniciando também na metalúrgica, em Diadema, na época. Depois eu trabalhava numa empresa de brinquedos Troll, ali na Anchieta, ali no Ipiranga, lá em São Paulo. E ali eu segui a minha vida, jogando meu futebol. E aí a vida, com uma família trabalhadora, todo mundo honesto, ganhando seu dinheiro honestamente, trabalhando, e a gente seguia em frente, né? Quem que era o seu ídolo no futebol? Na época, na época eu assistia os grandes times do Brasil, né? Eu lembro que o meu primeiro jogo que eu fui ao Morumbi ver uma partida de futebol foi Flamengo e Palmeiras e Flamengo. Você vê que... E aí, na época, tinha o Sócrates, tinha o pessoal do Corinthians naquela época, aquele time de 81, 82, o time do Flamengo com o Zico Júnior, que era um timaço. Então, eu gostava de ver os grandes times. Os times do Fluminense também tinha um time muito bom. O Corinthians, o próprio Palmeiras, sempre teve times muito competitivos. Santos, do Ailton Lira, Pita, e acabei jogando no São Paulo, que foi uma honra. Então, vários times tinham excelentes jogadores. E eu comecei a jogar meu futebol, de repente, em 2 anos e meio, chego no São Paulo. Não, calma. Tem tudo. Vamos detalhar, vamos fazer conta que vamos escrever um livro, um livro da sua vida. Como é que você, com 17 anos, foi descoberto pelo América? Não, Rio Preto, aliás, o Rio Preto Esporte Clube. Como é que isso foi descoberto? É concorrente, verdade. Eu jogava um time ali no Pauliceia, perto da Anchieta, ali perto, do lado da fábrica da Volkswagen, da Mercedes-Benz, ali na Anchieta. Tem um clube ali, Pauliceia, eu jogava naquele clube. De quê? De lateral esquerdo, zagueiro, jogava. Era um campo de terra, mas na beiradinha tinha um pouco de grama. E eu jogava ali, tinha um diretor do Pauliceia, que tinha um primo que era diretor do Rio Preto. Falou assim, tem um garoto aqui, eu quero mandar aí para vocês, aí pro Rio Preto, dar uma olhada nele e tal. Eu fui. Eu, mais 2 amigos, mais um amigo, aliás, fazer um teste lá. Fiquei uma semana em Rio Preto fazendo o teste. Aí fui aprovado, aí eu voltei para São Paulo, para São Bernardo, pedi a conta da empresa, tinha 17 anos. Aí falei, pai, tô indo aí, mãe, tô indo, vou jogar, é esse que eu quero. E fui. Como é que o Cilinho te descobriu? Como é que foi? Bom, jogando, né, pelo interior, né? Jogava naquela região de Rio Preto, que é muito quente. Sim. E ali eu jogava em Jales, Fernandópolis, Santa Fé do Sul, Mirassol, Catanduva, aquele pedaço ali é tudo 45 graus, 42 graus, né? E ali eu era juniores ainda, mas jogava no profissional do Rio Preto, disputando a 2ª divisão. Que a segundona começava em fevereiro e terminava em outubro, era praticamente o ano inteiro de calendário, né?
E aí eu jogando, garoto jogando no meio dos jogadores mais experientes e tal, e jogando com personalidade, começou a chamar a atenção. Aí o São Paulo, o Celinho mandou uns observadores, ficaram me olhando. Aí terminou a segunda divisão, aí eu vim para São Paulo, eu mais 2 jogadores do Rio Preto, e acabou ficando só eu no São Paulo, os outros voltaram para Rio Preto, eu fiquei no São Paulo e aí começou a minha história em São Paulo. Quantos anos você chegou no São Paulo? Tinha 18 para 19 anos. Lateral esquerdo ou volante? Jogando como quarto zagueiro. Quarto zagueiro já? Já quarto zagueiro, já estava na minha posição, né? Mas aí você chegou, pegou uma concorrência absurda, né? É. Tinha quem? Dario Pereira. Oscar Dario Pereira, né? Então. Oscar Dario Pereira, Nelsinho. E aí eu cheguei, falei, eu acho que vou ter que esperar um pouco, né? Vou ter que esperar a minha chance aí um pouquinho, porque o Oscar, capitão na seleção brasileira, o Dario Pereira, capitão na seleção uruguaia. Eu tive que esperar um pouco. Mas foi bom, que aí eu aprendi bastante, né? Como com eles, com os jogadores experientes. Então, ali, quando chegou a minha vez, eu já estava pronto para poder assumir a camisa 4 do São Paulo. Quanto tempo durou essa espera? Uns 3 anos, 3 anos. 3 ou 4 anos. Mas participava, entrava de lateral esquerdo. Eu lembro, volante, improvisado. E aí no participava, estava sempre no grupo ali participando, sendo campeão aqui, campeão paulista aqui. Então, eu fui realmente buscando meu espaço. Mas depois, quando eu tive a oportunidade que o Tele Santana me colocou na minha posição, aí eu fui quarto zagueiro, né? Que sempre foi a minha posição de origem. E aí eu comecei a deslanchar, né? Então, assim, era impressionante. Na época também, eu cobria São Paulo também. Quando você surgiu nos treinos, a gente via e falava, não é possível. A gente conversava lá com a comissão técnica do São Paulo, falava, olha, ele é um ótimo jogador, veloz, forte, mas se ele quiser, ele sai daqui e vai disputar a Olimpíada. É isso, você era muito atlético. E aí falavam que brigavam para você parar de treinar. Era isso mesmo? Eu tinha que, às vezes a sala de musculação tinha que passar um pouco longe, né? Porque eu morava ali no Morumbi, era bem tratado, bem alimentado, morava no estádio, né? Então, ali eu só treinava e fazia as minhas atividades e jogava, né? Então, já tinha tempo para aquilo. Então, porque as pessoas têm que entender, morar no Morumbi é literalmente morar embaixo das arquibancadas, não é? No terceiro andar. No terceiro andar. Do Morumbi, muito bem tratado ali, as tias cuidaram muito bem de mim. Mas e a solidão não batia? Mas ali eu estudava à noite também, a gente mantinha uma rotina também para você não ficar muito preso, né? Então, mas a gente tinha que ter uma ocupação também, né? Então, acho que isso... E brevemente na minha carreira, antes de jogar futebol, eu fiz atletismo, por isso que o pessoal falava isso. Mas o físico... Eu fiz atletismo em São Bernardo. O que você fazia? Eu fiz ali salto e distância. Salto e distância, que era muito bom, tinha uma impulsão muito boa. Para azar do estouro. Fiz revezamento 4 por 100, do bastão, revezamento 4 por 100 e 100 metros rasos também eu fiz uma época assim, mas o revezamento 4 por 100 e o salto de distância era o meu... Então está explicado, aqueles carrinhos estão explicados. Mas aí teve um professor, falou assim, professor, o senhor me desculpe, mas eu quero jogar futebol, eu agradeço só, mas eu quero jogar. E ele também deve ter lamentado. Treinava ali no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, ali, tinha uma pista de atletismo ali, fazia treinamento ali. E como é que foi conviver, então? De repente aí você se vê, tinha Dario Pereira, tinha Ricardo Rocha, tinha o Ricardo chegou depois, né? Então, mas como é que era uma briga, uma convivência, sabe? Como é que era a briga para a posição? Até porque eu chegando em Rio Preto não podia brigar com ninguém. Eu tinha que buscar meu espaço e entender que a hora que a oportunidade chegar, você tem que estar pronto, preparado, né? Então, eu fui utilizado como lateral esquerdo, aí depois, no Tele Santana, me colocou como volante. Você lembra bem, em 91, que era final com o Bragantino. Verdade. Camisa 5 era eu e o Bernardo, camisa 8. E a zaga era Ricardo Rocha e Antônio Carlos. Então, e essa história é bem interessante naquela final. Bem interessante. Porque, todo mundo diz que houve até um certo, assim, levante, assim, vocês convenceram o Tele Santana a colocar o Cafu na ponta esquerda para travar o Gil Baiano. Foi isso mesmo? Porque o Tele deu essa abertura, como é que vocês conseguiram isso? Mas eu confesso, eu não participei dessa reunião. Você não participou? Estava no meu quarto lendo meu livro, lá esperando chegar a hora da final. Aí chega Ricardo Rocha, Ronaldão, lê agora, Gandhi não dá para ler Gandhi, vamos ler o Lampião, mas é bonito, porque agora é a final, pô. Você estava lendo Gandhi? Ele fala que é Gandhi, eu não lembro, mas ele fala que é Gandhi, né? Eu deixo o Gandhi lá, que Gandhi é foi um grande político, um grande líder no mundo. Mas enfim,
descontraindo, foi minha concentração. E aí ganhamos esse título brasileiro, depois de 2 vice-brasileiros, né? Perdemos Mas, pro Vasco e perdemos deixa de fugir. Houve então essa conversa com o Tele Santana, então, dos líderes? Eu não participei, mas aí... Mas você soube. O Cafu apareceu no lado esquerdo lá, graças a esse movimento. Não, porque teve o problema que o Elivelto quebrou o dedo, quebrou o pé, né, na final. Sim, é né? verdade. Então ele fazia essa função, ele acompanhava o Gil até pra tirar, que era um jogador muito ofensivamente muito bom. Aí colocou o Zé Teodoro lateral direito e Cafu com a camisa 11 no lugar do Elivelto pra gente... O empate já era o suficiente pra gente, já tinha ganho o primeiro jogo. E o Parreira, técnico do Bragantino, tomou um susto. Tomou um susto, nosso time fez um ferrolho, né? Foi nossa, eu tava naquele 0x0 chorando. Ainda quase ganhamos o jogo, bola na trave, quase ganhamos o jogo ainda, mas aí o importante era ganhar um título para poder dar aquele salto de qualidade pra gente buscar outros títulos. Então, mas como é... Explica bem detalhado, por favor, Ronaldo, como é que o Tele Santana aprimorou você? Como é que ele pegou e falou, olha, você tem que fazer isso, vai ser esse jogador de seleção brasileira de nível internacional. Naquela época a imprensa podia acompanhar coletivo, treinamento, então você vê que a convivência não era fácil. Não, terror. Errava um lance. Um lance era cobrança e tinha que fazer do jeito que ele queria. Então, eu ouvia muito, respeitava. Qual que é a tua maior dificuldade técnica? Era, na época. Eu, como bom canhoto, a minha perna direita não era 100%. Né? Ele fazia eu virar o jogo com a perna direita, de um lado para o outro. E até que eu conseguia fazer, né? Então, basta treinar um pouco, né? E eu lembro que o primeiro jogo que ele me colocou como volante foi no Morumbi, São Paulo e Grêmio. Ganhamos o jogo de 2-0, o primeiro gol foi meu. Então, primeiro jogo. Sensacional. E de pé direito. Então, falei, pô, deu resultado, né? Deu resultado. Impressionante. E aí, depois teve nesse mesmo jogo, ganhamos 2-0, o segundo gol foi do Raiz, se eu não me engano. E aí, eu tive uma fratura no nariz. Quebrei o nariz. Aí, no domingo, era São Paulo e Bragantino, lá em Bragança. E aí, o médico fez uma máscara, aquela máscara de fibra para não bater o nariz. Mas deu 5 minutos, eu joguei a máscara no meio da torcida. E joguei o jogo inteiro e ganhamos o jogo de novo de 1-0. Aí depois não saí mais da equipe, né? Fiquei até chegar à final. E aí foi. Então, eu lembro que você até falou numa entrevista que o São Paulo precisava daquele título brasileiro, porque tinha um clima assim, poxa, não ganha, chega e não ganha. O que deu liga? O que deu tanta liga? Também foi ótimo para o Tele Santana, que tinha aquela coisa de perder com a seleção brasileira. O que deu tanta liga, na sua visão, de bastidores? Eu acho que o grupo entendeu que precisava ganhar um título, né? Porque 2 vices brasileiros, os 2 jogos no Morumbi... Sim. Realmente estava pesando já um pouco demais para todo mundo que estava ali, né? Então, com a pressão já começou a ficar maior. Aí o Tele precisava ganhar também um título de relevância para poder voltar a brilhar novamente. E então, quem é que puxava? Quem puxou esse time? O grupo nosso, né? A gente tinha jogadores experientes ali que a gente... Fala alguns, por exemplo, na hora de falar... Fazia um churrasco uma quarta-feira à tarde para conversar a respeito. Então, só ia jogadores. Só jogador. Só jogador. A comissão técnica, o Tele nem ia. Só ia os jogadores. Fala os 3 líderes fortes daquele grupo. Tinha o Raí já estava começando a voltar à fase, ele tinha machucado, fraturado o pé, voltando, o próprio Ricardo, Bernardo, Gilmar, tinha bastante jogadores ali de experiência, né? E a gente sabia o caminho para ganhar, vamos ganhar. O importante era ganhar. Às vezes o 0-0 poderia ter sido um jogo mais solto, mas para quem tinha sido vice 2 vezes, precisava ganhar o título. E aí, aquele time campeão brasileiro foi desmontado praticamente, né? O Leonardo foi para a Espanha, sim. O Ricardo Rocha foi para o Real Madrid, o Bernardo foi para o Bayern de Munique, e aí o Tele Santana teve que remontar a equipe. Aí ficou a zaga, eu e o Antônio Carlos na zaga, que já jogava junto no Expressinho, às vezes quando não era convocado no principal, a gente jogava no Expressinho, tinha um Expressinho lá. Com o Muricy, lembra? Com o Muricy. E aí a zaga eu e o Antônio Carlos, que no final da temporada, ganhamos o Paulista em cima do Corinthians, sim. Aquele 3-0, depois um jogo 0-0 no segundo jogo. Sim. E aí o último jogo do ano foi minha convocação para a Seleção Brasileira. Eu e o Antônio Carlos convocados para a Seleção Brasileira. E aí eu lembro até, jogamos em Goiânia contra a antiga Tchecoslováquia. Ganhamos de 2-0, foi uma estreia na Seleção Brasileira. E aí quando eu joguei na minha posição, que era a 4ª zaga, já começou a... Dá tudo certo. Dá tudo certo, mas ali sempre quando precisava de uma emergência, um jogo, uma posição fora da sua, você sempre tem que estar à disposição, né? Sim. Para poder ser útil. Agora, aí Libertadores, que visão que você tem hoje das Libertadores que vocês conquistaram? Vocês conquistaram 2.
Por quê? Que era? Porque era muito difícil na época, que não tinha, a televisão não acompanhava, tinha doping, não tinha exame antidoping, tinha racismo, tinha tudo de ruim a Libertadores. Campos ruins. Então, viagens ruins. Qual foi o segredo? A primeira, como foi? A primeira que sempre marca? A primeira foi tenso o negócio, né? Foi tenso porque nós pegamos desde a primeira fase, né? E estreamos perdendo para o Criciúma, lá, acho que 3-0, né? Verdade. E aí já foi Imagina só o Tele Santana chegando no dia seguinte. E aí depois nós ganhamos de 4-0 no Morumbi e aí voltamos pro jogo, né? Entramos pro jogo. E logo depois teve a sequência da viagem da Bolívia lá, que é a pior viagem que tem é a da Bolívia, né? Nós jogamos ali em Oruro, depois jogamos em La Paz. Então ali nós, em 2 partidas, conseguimos fazer 4 pontos. Foi até razoável. Depois no Morumbi já ganhamos, aí já classificamos em primeiro. Né? Mas em que motivo? Um momento que você falou, olha, acho que vamos. Você falou, esse time vai ser campeão da Libertadores. Na hora que classificou e foi na fase de grupos, você passa da fase de grupos e vai para oitava, quarta, semi, aí começou passando. Mas qual jogo, qual momento, Ronaldo, que você lembra, mais marcante? Teve um jogo complicadíssimo, que foi a semifinal. Contra o Barcelona de Guayaquil. Nós ganhamos de 3-0 no Morumbi, foi um belo jogo, depois perdemos lá de 2-0. E lá teve um pouco de altitude, aí alguns jogadores sentiram. E lá eu lembro que nós seguramos ali o Zetão também fez uma partida maravilhosa. E ali o setor defensivo foi bem exposto, porque os caras vinham com tudo para cima. E aí nós seguramos, tomamos 2-0 e conseguimos segurar o resultado e passamos para a final, né? Aí vocês falaram, não vai escapar. Agora a gente vai poder repetir outro jogo ruim desse aqui, né? Temos que fazer o nosso caminho, chegar na final e aí... E como é que foi a final para você? Foi tensa também, né? Muito tensa, perdemos o jogo lá de 1-0, né? E a bola bateu na minha mão aqui, o cara de juizão, um colombiano, deu pênalti. As arbitragens também. Nossa, mas ele foi um absurdo, né? Porque não foi nem pênalti, né? Não era para ser pênalti. Ele olhou para pênalti. Mas jogamos bem até. Jogamos bem e depois, na final, ganhamos de 1-0 depois, novamente, mas um Morumbi lotado. E você via aquele clima tenso, aquele silêncio. Mas ele um Morumbi com 110, 115 mil pessoas, um silêncio. Você ia bater na bola, você ouvia o passe. Então, ali foi tenso, mas você não está preparado para ganhar, né? Então, aí veio as cobranças de pênalti, né? Sim. Vieram as cobranças de pênalti. Eu estava... Aí veio Gamboa. Você sentiu, né? Teve antes do Gamboa, né? Depois tinha uns 90 minutos, depois tem 30 minutos de prorrogação, e aí vai escolher, né? Tinha jogador que tinha entrado no segundo tempo, no primeiro tempo da prorrogação, eu falei assim, tô com a perna doendo. Vou falar o nome, porque é meu amigo até hoje, eu vou expor ele. Tô com a perna, tô com a barriga doendo, eu não tô bem. Eu falei, agora... Os cinco cobradores, aí ele chegou assim, quer bater, Ronaldo? Eu bato, pô. Eu tô aqui, pô. Treinamos pra isso, vamos... Aí... Quais foram os 5 cobradores, você lembra? Mas, não, tá bom, mas então você, como é que foi a hora, quando você, da sua cabeça, vai caminhar para a bola na hora do pênalti, como é que foi? Naquele silêncio no Morumbi. E você, pensava o quê? Eu vou bater como eu estava treinando, né? Batida no meio da bola e... Só que eu acho que o informante argentino estava infiltrado lá no hotel nosso. Ele bate forte no meio, não deu outro, ele não se mexeu, ficou parado, a bola bateu assim, ele defendeu. E aí falei, pô, agora voltei lá, peguei, volta de novo até meio campo, os caras me abraçaram, vamos lá. E aí o argentino bateu o pênalti, ele chutou, isolou por cima. Verdade. Voltamos pro jogo. Tá certo. Nossa. Aí foi dando tudo certo, né? Aqueles segundos até o argentino bater e perder, para você tinha medo de ser, puta, será que você é o culpado? Não passava por isso, até porque o argentino já tinha perdido, né? Em seguida, né? Então ficou tudo 0-0, né? Assim, quer dizer, 1-1 os pênaltis perdidos. E aí depois deu tudo certo, né? Foi tudo caminhando até o Zete, que estava muito confiante, né? Muito confiante. Incrível. E aí pega aquela bola no final e aí deu tudo certo. Eu acho que foi merecido. Pela campanha que nós fizemos, merecia. O São Paulo merecia e a torcida também entendeu, fez aquela festa maravilhosa. E aí, a reação dos dirigentes, qual a participação dos dirigentes nessas conquistas? Eles tentavam fazer a melhor logística, tentavam fazer tudo, né, dentro das possibilidades, né. Eu lembro que nós fizemos um jogo, acho que em Guayaquil, se eu não me engano, nós fomos até de voo fretado já.
E o nosso piloto difícil, foi né? o comandante Rolim. Ele levou a gente até lá e trouxe. Olha, o dono da TAM. Da TAM, exatamente. Sim. Viajava com a gente, grande São Paulino. Viajou vários jogos, ele acompanhou a gente, acompanhava a gente. E, Ronaldo, uma comparação doida. Mais ou menos, qual foi a premiação para ser campeão da Libertadores? Mais ou menos. Não dá para saber agora. Porque, tipo, vai, o quê? Não sei nem se era real, nem nem real ainda, né? Não era nem real ainda. Então, dava para comprar o quê? Um carro? Não, dava para comprar um carro, um apartamento, já dava. Sério? Já dava para fazer umas coisinhas boas já. Porque você é conhecido como grande investidor daquele time. Você investiu muito bem. Se não me engano, acho que eu comprei o primeiro alqueire de terra com a premiação. Hein? Então foi isso. Se não me engano. Que bom. Então, aí campeão da Libertadores. E como é que é repetir tudo de novo? Porque, assim, é difícil. Vocês chegaram em 92, você mesmo falou, um time perfeito. Sim. E aí, para começar em 93? 93, o Tele Santana teve que fazer um outro time. Mas só que ali já tinha um detalhe, né? Os jogadores estavam mais experientes, mais maduros em relação à Libertadores. Então a gente já sabia o caminho, como tinha que fazer. E ali o time foi se acertando também, chegando. E me lembro que eu tive uma lesão muscular a véspera do jogo contra um time paraguaio amarelo, como é que chama? Cerro. Cerro Porteño, exatamente. No coletivo, no CT, eu senti a perna. Na verdade, tinha recuperado uma lesão e ela voltou a sentir de novo. Aí não consegui jogar mais a final, da Libertadores, fiquei fora. Mas eu viajava com o time, todos os jogos eu ia. O Tele Santana fazia questão de me levar. E eu ia para dar aquela motivada na rapaziada para poder chegar, né? Mas aí, como a gente já sabe, já tinha os jogadores mais experientes, aí sabia como é que já tinha jogado a Libertadores, aí o time estava muito mais seguro, né? Tanto que fez aquela final contra a Católica, né? Goleou aqui. Com 5-1, aí mostrou que... Estava super pronto. Super pronto. E aí chegamos na decisão contra o Milan. Conta, por favor, qual que é a diferença de ter jogado com o Adilson e aí ter chegado com outra dupla de zaga. Como é que foi isso? A dupla de zaga já estava bem entrosada, né? Era eu e o Valber, já tinha jogado. Então, mas vocês jogaram... Qual a diferença do Adilson para o Valber? O Adilson jogou a primeira final e o Valber a segunda, né? Sim, jogou a final. O Adilson eu conhecia há muito tempo já. O Valber não. O Valber ele já é um jogador muito eclético. Ele jogava de lateral, de volante, jogava de lateral esquerdo, lateral direito. Então, a gente tinha a experiência de ter disputado o brasileiro. Então, o nosso entrosamento estava muito bom. Qual que era a diferença de movimentação de vocês? Repito, do Adilson e do Valber. Qual que era a diferença? Aí a minha finalizava e o Valber saía jogando, né? Saía jogando com muita técnica, né? Às vezes dava um frio na barriga, eu falei, eu vou ficar por trás, se ele perder a bola aqui, eu... Mas tinha o entrosamento, eles tinham essa capacidade de fazer isso, né? E às vezes furar uma marcação muito cerrada, ele conseguia sair driblando, fazer uma jogada muito técnica. E isso aí o Tele Santana adorava. Apesar dos riscos, adorava, porque para fazer isso tem que ter muita coragem e técnica. E o Valber tinha isso de sobra. No seu coração, você acha que o Valber foi um desperdício? Se ele tivesse um pouquinho mais de disciplina ou de foco, ele poderia ter voado? Poderia até para a própria vida dele, para a própria carreira dele, ele poderia ter muito mais. Porque todas as pessoas, jogadores de outros times, falam muito bem dele, tecnicamente, jogador fantástico. Agora a pessoa tem que ter um juízo, tem que ter um foco. Às vezes pode ter faltado isso, mas independente disso, ele é um jogador muito bem quisto pela pessoa que ele é. Eu, como amigo dele, há muito tempo, e sou suspeito para falar. Mas assim, os adversários mesmo falam muito bem dele, então é uma pessoa que é muito querida e espero que se dê bem. É incrível, talentosíssimo. Agora, fala da segunda final. O que tinha esse Milan? Como é que vocês encaravam? Eles provocaram tanto os espanhóis, ou eles respeitavam mais? O que você pode dizer? Vindo dos europeus ali, com todos mudando do Barcelona para o Milan, sempre tem aquele protocolo lá do Japão, levar os finalistas para o Mundial, uma compra de eletrônicos lá, que o Japão naquela época já estava na frente de todo mundo. Sim. Então fechava uma loja, deixava uma loja disponível, a gente saía do hotel com o ônibus, fazia compras, comprava o que tinha de moderno de lançamento, de tecnologia. E aí entrava um time, saía um, entrava o outro. E o Milan, repetindo o Barcelona, enquanto a gente não saiu da loja, eles não saíram do ônibus, né? Sério? Para não cumprimentar a gente. Para não cumprimentar? Para não cumprimentar e tal. Que babaquice. Para não ter encontro, sei lá. Eles iam estar meio receosos, né? E isso estimulou vocês? Estimulou, de novo, né? Mas a gente não caiu na pilha, né? Ficamos também com o pé no chão, quietinho ali, na boa, e
fizemos o nosso trabalho perfeitamente. E, Ronaldo, que jogo louco foi aquele 3-2? Que doideira. Explica, da sua visão. Como é que você esperava do jogo e o que foi? Eu esperava um jogo difícil, mas daquela forma, porque o time do Milan, ele é um time muito acelerado, né? Eles não tinham tempo ruim, eles adiantavam a marcação, pressionavam, tirava os cruzamentos na área, tirava a bola, caía no pé do Milan, vinham de novo. Era um jogo realmente intenso. E um jogo, como assim, com uma equipe de qualidade como é a equipe do Milan, um jogo 2-2, aí tem aquele lance do Cerezo lançando o Miller e aquele gol. Sim. Eu falei, pô, Valber, agora acabou o jogo, parceiro, agora... Não, é verdade, agora não tem mais, não vamos tomar mais gol aqui não, chega, né, acaba. E aí todo mundo já olhou para a cara do outro, falei, vamos agora, pô, com esse gol do Miller, né, tem que ser campeão mundial de novo. Aí não deu outro, aí ficou lindo depois, né. Cada bola que sobrava, os italianos também, eles gostam de chegar, eles são fortes, o jogo deles é assim, sim, né. Então, pô, a gente sabia disso. E aí, a gente igualou a força e tinha a técnica também, né? E aí a vontade de ganhar, ganhamos o jogo. O Papan fugiu de você o jogo todo. Fugiu, mas ele era... E o Massaro dava carrinho, fazia... Então, eram jogadores que não davam sossego o jogo inteiro. Impressionante. Como eles tinham, assim, a força. Assim, eles iam para cima e insistiam. Mas aí, no final, nós conseguimos controlar um pouco essa parte no final. E aí... Terminamos a bola com o Cafu lá na ponta direita, lá no ataque, pra gente respirar um pouco, tava difícil o jogo. E aí deu tudo certo, né? Mais um título mundial. E, assim, só uma pergunta tática. Qual era o ponto fraco do Barcelona e do Milan, que o Tele mandou vocês explorarem? O Barcelona não era um ponto fraco, né? O problema do Barcelona é que quando eles tinham a bola, eles tocavam a bola e a gente recuava e esperava a gente pegar a bola. Quando nós pegávamos a bola, nós jogávamos também. E aí eles não esperavam isso. E a gente tocava, e aí deixava eles na roda. E aí toca. E aí vira o jogo. Então eles falaram, não é possível, a gente faz isso, mas os caras estão fazendo melhor ainda, né? Tanto que o Guardiola fala que foi uma aula de futebol, né? Que nós Verdade, fizemos, né? Foi fantástico. E agora no Milan, pegamos o Leonardo numa fase fantástica, voando baixo, correndo muito. Verdade. O Doriva muito bem. E aí o time com muita vitalidade, com muita força também, porque se não tivesse um pouco menos de energia, um pouco mais de intensidade, a gente perderia o jogo. E ali aquele gol do Miller, aí a gente tinha que ser nosso. Tinha que ser nosso. E aí tinha a qualidade técnica também, né? Que sem isso você não ganha um mundial. Não é só força, não é só vontade, tem que ter qualidade. São Paulo partia para o jogo. Nossa, exatamente. Marcou época mesmo. Agora, me diz, por favor, Ronaldo, tinha o interesse do Raio Vallecano, a gente vazou aqui na imprensa, bom, ele está indo para lá. E aí, para nossa surpresa, você é vendido para o Japão. O jogador, na época, não tinha direito à opinião? Como é que foi? Não. Conta, explica, por favor. Eu acabei renovando aquele ano de 93, demorei, depois do Carnaval, demorou bastante a entrar num acordo. Aí tinha interesse do Raio Vallecano, tinha acertado as condições, até tudo, para ir. E aí São Paulo fez uma proposta muito boa, eu acabei renovando mais um ano. E aí no final do ano eu fui negociado com o Japão. Foi surpresa para você? Você teve direito a veto ou não? Porque, não, na verdade eu tinha um percentual a mais na renovação do contrato, peguei um percentual a mais, então eu fiquei com acho que 30%. Sim. E aí acabou eles ficando um pouco menos sem muita margem para poder negociar. Mas o jogador, não existia a Lei Pelé na época, então, você não tinha a manifestação, eu quero ir para tal lugar. Porque então, se você pudesse, talvez teria ido para onde? Teria ido para a Espanha, com certeza. Espanha. Tinha um interesse também do Torino, da Itália também. Teve. Então, eu realmente não podia escolher para onde eu queria ir. E aí eu acabei indo para o Japão, que eu fui muito bem tratado, minha família é muito bem tratada. Tive um sucesso lá muito, muito grande. E aí eu tenho só agradecer também. E acho que Deus escolhe seu caminho e você tem que estar preparado para ele. Às vezes você não era aquilo, mas foi bom também, porque através do Japão eu fui para a Copa do Mundo e aí... Então, mas só explica, por favor, a negociação. Como é que foi? Ronaldo, tem o Shimizu aqui, você tem que ir ou como é que foi? Eles pagaram, tinham o valor de venda, o Shimizu fez, a proposta pagou o que o clube queria. Aí você não pode falar nem sim nem não? Não falar nem sim nem não. Eu acertei o meu contrato e acabei indo. Que loucura. Assim. Infelizmente era isso. Aí você vai para o Japão e você abre um mercado para os jogadores brasileiros.
mas você deu muito orgulho para o Shimizu, além do seu futebol, por ter sido o primeiro jogador do Japão a ir disputar uma Copa do Mundo e ser campeão do mundo. Conta, como é que foi? Você esperava a convocação para ir em 94? A contusão do Ricardo Rocha? Como é que foi isso para Na você? verdade, eu estava acompanhando de longe, né? Acompanhando o Ricardo Rocha, primeiro, o Ricardo Rocha não, o Moser. Moser, é verdade, tem razão. E aí depois eu estava acompanhando de longe, chegava no noticiário e eu seguia na minha vida, jogando, viajando com o Shimizu, para cima e para baixo. Eu estava disputando a J-League, o campeonato viaja bastante. E aí teve o Ricardo Gomes, mais um machucou, eu falei assim, puxa vida, agora o que eles vão chamar? Eu não imaginei. Aí eu saí, viajei com o clube, e aí de repente toca o telefone em casa, minha esposa atende, e era o Parreira me convocando. E até minha esposa achar o intérprete, para poder me achar, que eu estava em Toyama, no meio do Pacífico lá. E aí toca o telefone 11 horas da manhã, o almoço era meio-dia, eu estou ali no quarto, tudo bem? Aconteceu alguma coisa com as crianças? O que aconteceu? Não, peraí, senta aí, estou sentado. Você foi convocado para a Copa do Mundo. Eu falei, pô, eu? Não estou acreditando, sério. O Parreira me ligou ontem aqui, eu estou desesperado tentando te achar, me achou. E aí eu fui joguei no Leão, o Leão era o técnico, fez eu jogar, eu joguei. Ele fez eu jogar? Filha da mãe, você foi convocado. Convocado, eu joguei, ganhamos o jogo de 1-0 ainda. E aí eu fui para Tóquio, minha família estava em Shimizu, pegou o trem-bala e me encontrou em Tóquio. E aí peguei o voo para Los Angeles, de Los Angeles ela veio para São Paulo e eu me apresentei para a seleção brasileira. É uma maluquice, né? Mas então, foi assim, dessa maneira, exatamente isso. Esse jogo do Shimizu, o último jogo antes de você ir para a seleção, não foi um jogo muito preocupante para você, não? Se tivesse uma contusão, pelo amor de Deus. Já tinha 2 zagueiros machucados, então... né? Eu fiquei um pouco assim, realmente receioso. Fiquei, né, na segunda, logicamente uma bola um pouco mais assim, não ia, eu fiquei. Mas quem conhece o Leão sabe, né? Ah, conhece o Leão, mas ele me deu os parabéns, falou assim, agora tem que ir lá para jogar, vai lá, boa sorte. Então eu não podia recusar essa oferta, né? Foi realmente um momento assim, fantástico da minha história. Então, eu tava, por sorte, eu também estava cobrindo a seleção brasileira em 94. A gente encontrou lá, bom, eu acompanhei desde as eliminatórias de 93, a gente quase matou os jogadores, né, porque eles perderam na Bolívia, enfim, a gente não estava acostumado a ver a seleção brasileira perdendo. A impressão que eu tenho é que a gente cobria um grupo muito ressentido, muito contra a imprensa. Conta, por favor, bastidores, como é que era essa tristeza ou essa revolta dos jogadores com a imprensa ou com eu diria para você que não foi bem uma tristeza, né? Foi realmente, os jogadores tiveram uma cobrança exacerbada, saiu, viajou daqui para os Estados Unidos desacreditado. Total. Ninguém acreditava na seleção brasileira. O que os jogadores, na época, eu cheguei, tive que fazer meu discurso lá, que você chega, tem que fazer o discurso. Como é que foi o discurso? Eu falei, eu estou chegando aqui na seleção brasileira, com o maior respeito, o Ricardo, grande parceiro, machucou, vamos em frente. Agora eu cheguei para ser campeão, vamos ser campeão juntos. Os caras não acreditaram, Ronaldão, bem-vindo. E aí os caras estavam todos fechados, né, entre eles, e eu cheguei para colaborar, para ajudar também nesse fechamento, né. E aí o pessoal não queria falar com ninguém. Não queria mesmo. Embora as informações chegavam, via fax lá, mas chegavam. Falando mal aqui, falando mal ali. E aquilo foi fazendo com que nós se fechássemos mais dentro do próprio grupo, para poder fazer uma blindagem mesmo, para não ter influência de fora. E aquilo foi chegando de fase por fase até chegar à final. Mas foi um trabalho difícil, duro ali, viu? Eu não joguei, mas ali nos bastidores, ali dentro da concentração, a gente tinha que motivar os jogadores ali, sempre dando aquele apoio moral, porque a cobrança realmente foi muito pesada, muito forte. Mas assim também você acaba amadurecendo um pouco mais, entendendo que às vezes a cobrança vem porque o trabalho não está sendo bem feito, houve mudança, o Raí acabou saindo do time, entrou o Mazinho, aí acertou o time, foi indo, e assim nós conseguimos chegar. Mas não foi fácil, foi uma pressão realmente muito forte, assim, não internamente, porque a gente ficava ali, ninguém entrava, ninguém saía, então era um negócio muito fechado. Mas vocês tinham combinado o quê, Ronaldo? Vocês tinham combinado que, olha, não vamos dar exclusiva, não vamos ficar na nossa? Como é que foi a conversa? Isso. Eu cheguei e já estava com o plano pronto, né? Só assinei embaixo. O Dunga, hein? O Dunga é dos principais. Não vamos falar com ninguém, os caras estão massacrando a gente, e aí combinava. Aí falava uma pessoa só, às vezes, lá, e olhe lá ainda. E aí a gente...
Eu lembro que no jogo da Brasil e Holanda, Sim. vinha no hotel, acho que foi em Dallas, não foi? Foi Dallas. Dallas, né? Foi. Aquela, lotado o saguão do hotel, né? Os caras falaram, não acredito, os caras ganharam da Holanda. Eu falei, agora vocês estão vendo aí, né? Os caras vão chegar. Agora, vocês estão acreditando agora, né? Nós já estamos aqui, já há um mês aqui, trancados aqui, longe da família, mas está chegando. E aí, foi degrau a degrau, chegando até o jogo final. Quando o Dunga levanta a taça e começa a xingar todo mundo, o único capitão da história a levantar a taça do mundo, xingando, lógico que a gente sabia que era a gente. Que sensação você tinha bom, fomos à forra, ganhamos, agora vamos ver o que eles vão falar? O que você tinha por dentro, você, Ronaldo? Eu tenho um bastidor muito legal que foi antes do jogo ali, né? Que Brasil e Itália. Sim, final. A metade do time da Itália é a metade do time do Milan, né? É verdade. Baresi, Costa Curta, Maldini, Albertini, os caras tudo do Milan. E aí estamos parando do lado assim, começa a olhar os caras de novo. Para mim de novo esses caras. Aí, beleza? Tem mais hoje, hein? Ah, que sensacional. Entrando no campo, os caras ficaram olhando. Mas é isso aí. Era metade do São Paulo, estava aí, Leonardo, Raí, tava um monte de gente lá, né? E aí eles viram aquele jogador tudo de novo lá, né? Os caras de novo aí. E aí foi... E o Dunga levantando a taça? Onde você estava e o que você sentiu? Eu estava subindo ali, estava bem aí do lado. Aquilo foi um desabafo, né? Sim. Um desabafo. Os caras colocaram a culpa dele em 90, né? Que era a Dunga. É verdade, era a Dunga. Então, logicamente, um jogador era dentro da Copa do Mundo, camisa 10 do Raí, e vira o capitão da equipe, e sendo massacrado como ele foi, tem que ter muita personalidade, muito equilíbrio emocional. Então, ele pegando aquela taça e levantando, logicamente, aquele desabafo foi muito bem entendido por nós, né? Porque a gente sabia o que ele passou. E aquilo, eu acho que foi bem, ele se expôs aquilo que ele realmente sentia na época. E o Dunga sempre foi um cara muito autêntico, né? Quanto a isso, ele não tem meias palavras. Tem que falar, ele vai falar. Uhum. Mas foi um grande capitão, cara, ele mereceu e por isso que nós somos amigos até hoje. A gente tem que entender o ser humano também, né? E como é que foi a recepção no Japão? No Japão campeão do mundo, você orgulhou muito, a imprensa japonesa, como é que foi? E tinha que levar a medalha para exposição, aí você ia, ficava 3, 4, 5 horas dando autógrafo, tirando foto. O japonês ele é muito receptivo, né? Sim. E chegando lá, os jogadores do Japão mesmo, os caras dando os parabéns, pô, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. O japonês é um povo muito educado, muito respeitoso. E eles comigo ali, eles faziam tudo para poder, se está faltando alguma coisa para a família, alguma coisa, sempre estavam dando um agrado. Então eles são realmente muito simpáticos em relação a isso. E logicamente, jogando no time deles, campeão do mundo. Incrível, a valorização. A gente jogava no Estádio Nacional de Tóquio, a torcida do Chimismo enchia o estádio. Só a torcida do Chimismo. Então, quer dizer que aquilo também para o clube também foi uma valorização muito boa. Você abriu portas, né? Quem que foi para o Japão depois de você? O próprio Dunga foi, o Jorginho, o Leonardo. Tem uma rapaziada que... O próprio Antônio Carlos, depois veio o pessoal do Palmeiras, o César Sampaio, o Evair. Começou um monte. Deve umas porcentagens para você. Começaram a vir todos, porque o Ronaldo campeão do mundo, jogando no Japão, mas alguma coisa tem, né? Aí eles pegaram o entendimento, né? E aí, então, você, do Shimizu, fez uma ótima campanha também. Aí, Corinthians queria você, aí você vai parar no Flamengo. O que você encontrou? Por que você não veio para o Corinthians e foi parar no Flamengo? Não. No Corinthians foi em 95, eu tinha acabado de renovar, acabado de chegar de férias do Shimizu. Tanto que nós fomos para a Austrália, depois estava muito frio no Japão, fomos para a Austrália, lá treinamos 10 dias e quando voltei da pré-temporada, o telefone toca, era o pessoal do Corinthians. E aí, falei, conversa com o clube, se tiver algum acordo, a gente volta a conversar para poder, se tiver que acontecer, estou dentro, não tem problema nenhum. E aí acabou não evoluindo, não evoluiu, e aí depois veio o Flamengo. Eu estava com a seleção brasileira até, e fizemos um jogo em Tóquio, outro jogo na Coreia, contra a Coreia do Sul. E aí quando eu volto do jogo da Coreia, toco o telefone em casa de novo, o pessoal do Flamengo. Ronaldão, você vai vir para a cidade maravilhosa. O Flamengo foi uma experiência maravilhosa, porque é diferente, né? A gente é paulista, paulistano aqui, né? Tem uma outra percepção.
Agora o Carioca não, o Carioca tem um mar bem na porta da casa deles ali, então eles são diferentes. Então, e você com foco, um foco absurdo, super disciplinado, aí você vai naquele Flamengo que tinha ótimos jogadores, mas bem diferente essa coisa de disciplina. Como é que você encontrou lá? Aquele oba-oba, né? Oba-oba, Carioca, Flamengo. A gente jogava muito viajando Brasília, Manaus, Nordeste. E aqui onde o Flamengo vai, aquela multidão sempre atrás, né? Vocês foram campeões cariocas invictos. Campeão carioca invicto. E aí, o que não deu certo no brasileiro? Você sabe, 13º? Não, no brasileiro o time não encaixou. Mas no segundo ano, em 96, já foi um pouco melhor. Mas no primeiro ano foi realmente muito... Aí teve aquele problema do Edmundo, que deu aquele acidente. Aí teve... Tumultuou um pouco o ambiente. Ficou muito... Tenso, né? É muito tenso. E aí, jogadores... Pô, eu cheguei em setembro, o campeonato durava 3 meses. Sim. Então, para entrosar ali, veio o Mancuso do Palmeiras. Era um timaço, mas... Era um timaço. Mas dentro do campo as peças não se encaixavam direito. Então eu entendi que isso não ajudou muito. Mas em 96, lá no Carioca, depois do Brasileiro, o time chegou com um nível um pouco melhor. E aí foi meu último ano de Flamengo. Mas o Flamengo também tinha os seus problemas. Tinha ali não é o Flamengo hoje organizado, que tem essa potência que virou. Não tinha, CT, treinava na Gávea. Sim. Mas, enfim, foi uma experiência muito boa e aproveitei bem quanto tempo eu tive no Flamengo. Até hoje, lá, vou no Rio de Janeiro, as pessoas acabam lembrando. Agora, antes de falar do Santos, só estou lembrando de um detalhe aqui. Que negócio é esse de viajar para o Japão levando um monte de feijão? O que você esperava encontrar lá? Foi uma coisa assim tão assim, natural que eu falei, vou ver se eu levo feijão para lá, pelo menos isso. E quantos quilos tinha na sua mala? Não levei nada de feijão lá, tinha um monte monte de mercado brasileiro lá. Eu falei aquilo, sei lá, deu à toa, falei lá. Você falou que ia levar feijão. Os caras levaram tão a sério aquilo, eu falei, pô, mas sabe aquelas caras acham que eu vou levar feijão mesmo? Capaz de se levar, eu vou ser preso no aeroporto, porque não pode levar alimento assim. Né? Então, pois é. Então foi o que eu falei só, mas tinha brasileiros lá no time, eles dão toda a dica, você vai comprar aqui, compra ali e tal. Então, sim. Alimentação lá não tem problema. Aí a carne vinha da Austrália, a carne australiana, muito boa. Então a gente tinha um mercado praticamente, abria uma porta em casa, assim, eles iam levar levavam em casa lá. Então porque tinha tudo ninguém na pensa, mão. assim, porque ninguém pensar que a gente é louco. Antigamente, uns 10, 20 anos, 30 anos atrás, sei lá, a comunicação era muito mais difícil, né? Ninguém sabia, mesmo a gente para a Copa da África, quando a gente chegou na Copa da África, a gente esperava uma coisa e encontrou um primeiro mundo. Então, agora, chegou no Santos, por que você foi para o Santos, o que você achou e por que você não voltou para o São Paulo, Ronaldo, já que você tinha tanta história no São Paulo? No São Paulo, o que aconteceu? O São Paulo foi tentar conversar comigo a respeito eu estava no Flamengo, depois do Carioca, Flamengo em 96, ganhamos o Carioca. Eu lembro que eu estava até em Manaus, o Flamengo jogou em Manaus contra o Vasco lá. E aí depois do jogo veio o Kleber, veio o presidente, veio o Plínio, veio todo mundo falar comigo. Pô, mas eu não estou nem sabendo direito, mas ninguém falou assim comigo rapidamente. Foi o Márcio Aranha, que era um diretor muito próximo, tinha até meu telefone em casa, então... E aí eu falei assim, dá um voto de confiança para o Flamengo, fizeram na minha cabeça, cara, tá bom, não vou sacanear também, sair do clube. Eu tinha contrato com o clube. Ficou balançado para voltar para São Paulo? É um clube que eu já conheço, tem história, tudo, né? Mas aí eu como profissional, nunca tinha feito e abandonar um trabalho assim no meio. Então eu cumpri meu contrato até o final do ano. E aí o Luxemburgo saiu, foi para o Santos, e aí o Luxa ficou fazendo a minha cabeça para ir para Santos, e aí acabei indo para o Santos. Mas o São Paulo eu não voltei por pouco, porque eu tinha um contrato e decidi cumprir o contrato com o Flamengo em respeito ao Flamengo, as pessoas que me levaram lá na época, né? Foi por isso só, mas o São Paulo sempre está no meu coração, isso aí não tem como. E aí você chega no Santos, com o Luxemburgo, vocês ganham o Rio-São Paulo. Como é que foi isso também? Porque o Santos estava bem bagunçado quando você chegou. Como é que vocês conseguiram ser campeões? Não é bagunçado, eu acredito que não, porque... a estrutura do Santos não era, estava começando a melhor, o CT Pelé já estava ali, mas ainda finalizando. Não, mas já estava legal, já estava organizado. E o Luxemburgo montou um belo time, e aí, a final no Maracanã contra o meu ex-time, né? Sim. Eu entrei com a camisa do Santos no Flamengo, os caras do Flamengo cantaram canta minha música, né? Ronaldão é mal, pega um, pega geral. Os caras do Flamengo jogando no Santos. E a gente vai lá, empata com o Flamengo e ganha o Rio-São Paulo. Quer dizer, já tinha ganho no Morumbi pro primeiro jogo 2-1 e empatamos 2-2 no Maracanã, acabamos ganhando o título.
E foi uma passagem muito boa. Eu gosto muito ali de lembrar, porque o meu terceiro filho caçula nasceu em Santos, né, o Rafael. Ele é santista de nascimento e torce para o Santos. Então foi uma passagem de 2 anos no Santos também, 2 anos ali também, que eu aproveitei bem também, e aí foi bem proveitoso. Chegamos ali na semi do Brasileiro, Sim. chegamos, o Santos quase chegou ali, beliscar um título grande no Brasileiro, alguma coisa, mas ficou no Rio São Paulo só, mas aí eu acho que o trabalho, depois o Luxemburgo acabou indo pro Corinthians, né? Foi. Saiu, depois veio o Leão de novo, tive o prazer de trabalhar com ele novamente no Santos. Aí depois eu saí, aí comecei a mudar, fui pro Curitiba, fiquei 3 meses e depois encerrei já Na Ponte Preta. Na Ponte Preta. Então, a impressão que dá é que você teve uma carreira super importante e premiada. O que faltou na sua carreira como jogador? O que você queria ter feito e não fez? Como jogador, assim, profissionalmente, eu posso dizer que eu realizei todos os meus sonhos ali, como jogador, como profissional, todos os meus sonhos. Talvez ter jogado na Europa, que eu acho que faltou isso na minha carreira, mas enfim, as coisas não aconteceram como eu queria nesse aspecto, mas profissionalmente, assim, eu jogando como profissional, eu realmente tive o prazer de ter uma carreira super vitoriosa e correta, né? Sem ter nenhum atrito com ninguém aí, atrito com treinadores, com dirigente, com a imprensa, então, é verdade. Com imprensa ali. Imprensa é um outro aí que tinha uns carinhas meio folgados, eu tinha que... Qual foi o problema maior que você teve na imprensa? Não, mas aí, isso aí foi coisa muito do passado. Sim. Eu não tenho problema com mais ninguém. Sim. As pessoas que eu tive, é verdade. Eu já cumprimentei, falei assim, esquece tudo aquilo, já era. Tinha um jogador que jogava no Corinthians que eu queria matar o cara, hoje é meu amigo, super amigo meu. Não, mas por quê? O que ele fala? Te provocava? Ele quase quebrou minha perna no jogo São Paulo e Flamengo, eu jogava no Flamengo. É um baixinhozinho que jogava no Corinthians, batia bem na bola assim. Um tal de Marcelinho? Eu falo pra ele, eu sabia que queria te matar, né? Eu sei, eu sabia, por isso que eu não ia lá na sua área. Aí fizemos um jogo aqui, assim, em Atibaia. Aí dei um abraço nele, falei, Marcelinho, isso aí é coisa do passado. Eu sei, não, pô, você acha, pô. Isso aí é coisa de jogo, e passou, e já ficou. E o próprio jornalista, o Silvio Luiz mesmo, eu queria matar o Silvio Luiz uma vez. Por quê? O que ele fez? Eu não sei, ele falava umas coisas lá que às vezes eu não gostava, o pessoal estava em casa assistindo televisão, o Silvio Luiz acabou com você, falou um monte de... Aí você ficava pilhado. Falei, pô, você não pode ficar ouvindo essas coisas. Então, mas... Estou jogando, não estou ouvindo nada. Né? Você queria matar o Galvão Bueno na Copa América também. Não, mas isso aí também, outro também, que eu já falei, que eu dei o braço nele também, já fui numa transmissão na final de Brasileiro, São Paulo, no Morumbi, eu fui lá na cabine, aí o Caio Ribeiro, o casamento do Caio Ribeiro, eu fui com ele, estava lá, o Galvão Bueno também. Então, porque, Ronaldo, a gente não... um pouco de ar, assim, mas não é normal. A gente não tem a devida noção do que uma crítica, por exemplo, na TV, atinge uma família de um jogador. Como é que é isso, Ronaldo? Qual foi a coisa mais injusta que você ouviu e que mais machucou sua família? Eu não lembro assim muito, assim, passa muito tempo. Mas como é que atinge os familiares? Como é que chega para você? Mas aí você está jogando, por exemplo, um campeonato, uma Copa América, a família inteira vendo, e você está lá e o cara metendo pau, assim, de uma maneira um pouco mais ríspida, sei lá, um pouco mais, não sei se é correta, se é leal, desleal. E aí você acaba perdendo, aí o pessoal liga para você, depois o cara falou com você. Não, sim, ó, vou dar um exemplo. Você manda um recado, se passar na minha frente eu pego. E acaba chegando, viu? Você pensa que não, mas chega. Não chega. Não, então, porque o Galvão Bueno pegou pesado. Ele falou, o Ronaldo, você estava com gripe, você não ia jogar. Quase pegou a pneumonia lá quase pegou pneumonia. Então, e aí, o Brasil vai melhorar porque ele não vai jogar. Aí eu sei que você ficou louco, louco. E depois eu voltei. Aí... Ele jogou bem? Depois eu joguei chegaram na final. Peru, chegando na final, perdemos lá pro Uruguai, nos pênaltis. Nos pênaltis, eu lembro lá, o Túlio, lembro. Então, mas ali foi também, depois, aí teve outros jogos ali, depois, aí eu falei, não, sabe, aí deixa pra lá. E tecnicamente, agora falando sério, que jogadores mais te incomodavam? Porque assim, quando falava seu nome pros atacantes, falava, nossa, o Ronaldão, ele é leal, mas ele chega sempre duro, a gente não consegue respirar. Que jogadores te incomodavam? Não, o jogador que geralmente incomodava é aquele jogador de velocidade rápido, né? Quem? Sempre fala, pô, o Romário é meu parceiro, né? O Romário é peixe. Mas só que ele é malandro, ele não jogava do meu lado, ele jogava sempre do lado do central, né? Pô, o Bebetinho também não vinha do meu lado. Agora, uns que vêm, o França, por exemplo, o França, quando vem do meu lado, o França foi um baita no atacante no São Paulo, ídolo no Japão também, muito ídolo no Japão. Gente boa demais. Muito boa.
Mas eu lembro que o Vadão e o Gersinho, que era o auxiliar dele, Sim. eu trabalhei com eles em Campinas, lá na Ponte Preta, e eles falaram assim, tem São Paulo e Santos, São Paulo e Ponte Preta. Já vem Ronaldão de novo. E falei, os caras reclamavam, falei, pô, mas eu só chegava na bola, não tinha maldade assim. Mas O próprio Ovair também não gostava muito de... O Ovair era um jogador tecnicamente, subia bem de cabeça, sabe? Sabia jogar muito, né? Um grande jogador. Tem, citar vários aí. E quem que te falava, quem que falava mais no ouvido? Quem que tentava te desestabilizar falando? Mas falar, ninguém falava muito comigo, não. Né? Não tinha coragem, não. Até porque não dava muito ouvido. Conversa lá fora. Agora aqui não é lugar de conversa. Sensacional. Porque tinha os caras que queriam ser amiguinho, tal, no jogo. Amiguinho, sobrava a primeira, não tinha muita conversa. Mas os caras sabiam como é que era o meu jeito. Assim. Depois, encontrei com vários na seleção brasileira também. E aí foi realmente... Aquilo que eu falo, eu nunca tive, assim, desafetos, assim. Teve esse problema com o Marcelinho, mas isso aí foi de jogo e isso foi superado. Você não levava adiante? Né? Não levava adiante, nunca, jamais. E participei de eventos com outros jogadores também. E para a seleção brasileira também, você tem que ter um comportamento, uma postura mesmo. E aí... E agora, Ronaldo, tudo. Vamos mudar e vamos ver. Eu tenho certeza que o seu sorriso vai sumir. Como é que é ser dirigente? Aí você foi ser dirigente da Ponte Preta. O quanto é difícil ser dirigente, não exatamente na Ponte Preta, mas como é difícil trabalhar no futebol brasileiro como dirigente? Porque parece que a coisa não é tão transparente como a gente imagina. Não é tão transparente e as realidades são bem diferentes. Você, por ser dirigente de um Corinthians, de um Flamengo, de um São Paulo, de uma equipe grande, você tem um outro orçamento, você tem uma outra realidade financeira. O clube tem uma folha de pagamento muito superior em relação a um clube do interior. E fora os problemas financeiros do clube, que você acaba entrando numa diretoria, você acaba participando de tudo aquilo, né? E foi uma experiência. Eu fiquei 4 anos. E os anos que eu fiquei, a Ponte disputou os principais campeonatos, Copa do Brasil, Sim. Paulista, Brasileiro, Série A. Teve defesas menos vazadas. Então foi um trabalho muito bom. Mas chega uma hora que a cobrança chega a ficar tão alta, e pelo que você está recebendo, pelo retorno que você está tendo, não vale muito a pena. E aí, nego passava em frente ao meu prédio, como lá, eu xingava, torcedor sabe até onde você faz compra pão na padaria, compra tudo, né? Sim. E aí começou a ficar um pouco pesado demais, aí eu parei um pouco de ser com essa parte. Até voltei em 2018 de novo, mas ali a situação também já estava muito ruim. Agora hoje eu prefiro ficar mais acompanhando de fora e cuidando das minhas coisas, que é muito mais tranquilo e o estresse é bem menor. E, Ronaldo, como é que é para... Eu estava conversando com o Luiz Ceará, que essa entrevista está acontecendo graças a ele, que é um amigaço. Sim, grande então, Ceará. E ele disse assim, fala com o Ronaldo essa história também da pressão para a família como dirigente. Como é que foi? Como é que, por exemplo, você tentava proteger a sua família? Porque é difícil, Campinas é uma cidade menor que São Paulo, Sim. Todo mundo sabe, todo mundo... Como é que era essa pressão para a família? Como é que reflete para a família, que a gente não imagina como é, Ronaldo? Eu assim, particularmente na minha família, não teve nenhum problema assim de ameaça, até porque eles me respeitavam muito lá em Campinas e até hoje eu não tive nenhum problema em relação a isso. Meus filhos moram lá, tem uma neta hoje lá de 8 meses. Mas então, a família fica aflita, não, Ronaldo? Fica exposta, né, de uma certa maneira, né? Os filhos cresceram lá, começavam a namorar, faculdade, Sim. Estuda e tem amigos, acaba saindo. E aí acaba sendo exposto, mas nunca teve assim nenhum tipo de ameaça, graças a Deus, porque hoje em dia as pessoas estão perseguindo o filho na escola, umas coisas meio estão ficando um pouco pesado demais. Eu acho que a gente devia baixar um pouco essa tensão, porque é um profissional que está querendo dar o seu melhor, né, para o clube, né? E as pessoas às vezes não entendem isso e botam a culpa numa pessoa que está querendo o melhor, querendo ajudar. Né? Hoje é um clima muito pesado. Agora, e como é que você vê seu filho trabalhando na Ponte Preta? Como é que você vê? Ele gosta, ele quer aquilo. Ele jogou, mas aí machucou o joelho, mas ele gosta de estar no meio, ele gosta do futebol, ele gosta desse clima de pressão, né? Mas ele fala assim, meu filho, você gosta, mas você precisa ter equilíbrio emocional e entender como é que funciona. Quando ganha, tudo maravilha. Quando perde, você tem que ter... E o Ceará era mestre nisso. Quando perdia, sempre quando tinha um problema, vai lá, você, Ronaldão, vai, eu vou, mas eu converso. Respondo todas as perguntas, na medida do possível, e vou tentando acalmar, né?
Eu sempre fui uma pessoa muito conciliadora, Verdade. né? Então acho que isso fez com que as pessoas me respeitassem, me respeitem até hoje, me respeitam, né? E isso me ajudou bastante, até por sempre acalmar os nervos, né? Então, o Ceará foi assessor de imprensa da Ponte Preta. Agora, Ronaldo, eu queria saber, Racionais, que você acha desse grupo? Então, quer dizer que você escuta Racionais, é isso, Ronaldo? Você curte, Racionais, então, de música? Racionais, eu tive o prazer de conhecê-lo, o pessoal, que a maioria é tudo santíssimo, tem os corintianos também lá no meio. Conheço o grupo, conheci o Não, Negali, você gosta muito de música? Eu gosto de música, eu gosto de todos os ritmos, tenho amigos em todos os ritmos, desde sertanejo até samba. E vai em shows? Como é que é a sua vida agora? Eu estou indo pouco, mas eu gosto de rock também. Eu gosto de rock também. Eu e o Zetão, os caras ouviam samba e o Zé ouvia rock. É verdade. O Zé ouvia Metallica e eu ouvia Led Zeppelin, Rolling Stones. Mas eu tive já em vários shows ali, vários eventos. A música, porque, por exemplo, na concentração, você sai no hotel, o caminho até o estádio, você tem que ter uma distração para você ficar um pouco mais focado assim. Então você bota uma musiquinha, sempre é bom você ter esse contato, né? Tive o prazer de conhecer Bete Carvalho, Martinho da Vila. Então, em todos os segmentos eu tô... E você participava do pagode também? Você tocava lá com os jogadores? Não, eu não toco nada, cara. Eu tenho uma frustração a mim não tocar nenhum instrumento. Eu fico lá, você toca uma coisa, eu não toco nada. Fica vocês aí, cada um na sua. E a gente fica nesse ritmo. E, Ronaldo, parece que agora você gosta muito de viajar, né? É isso? Tá rasgando o mundo aí? Eu, na medida do possível, quando tenho tempo, aí eu pego a patroa e a gente dá uma viajada. Eu tive agora... Esse ano, finalzinho do ano passado, lá em Machu Picchu, conhecendo aquela região maravilhosa ali. Quem leva quem? Você leva a Ana Cláudia ou ela? Geralmente é ela que leva. Ela que te leva. O tempo todo, né? Mas eu estive em Lima, fazendo um evento lá, futebolístico, fazendo um evento de futebol. Eu gostei tanto de Lima, falei, vamos conhecer Lima, depois a gente vai para Machu Picchu. E aí ela voltou comigo. Eu voltei porque fiz questão de levá-la para conhecer, porque eu gostei muito dali do Peru. E agora vamos estudar outros passeios esse ano aí. Vamos lá para a Europa, lá para a Grécia, ela quer conhecer. Tá, tal. Vamos. Tem que aproveitar. Ô, Ronaldo, agora você acha que os jogadores, de alguma maneira, hoje, eles são mais distantes? Por exemplo, a gente vê o fracasso da seleção brasileira, a gente não vê mais aquele encanto. A grande maioria das pessoas, nem em Copa do Mundo, assim, enfim. O que você, campeão do mundo, enxerga? O que está acontecendo? O que aconteceu com o futebol da seleção brasileira? Eu acho que está faltando uma pessoa assim, conciliadora como o Zagallo. Um cara que tem um amor, uma intensidade, uma paixão pela seleção brasileira, pelo aquele verde e amarelo. Então acho que está faltando alguém para poder puxar essa seleção novamente para o braço do povo. Porque nem para a Olimpíada nós conseguimos classificar, então com aquela safra de jogadores tão bons aí que nós tivemos e não conseguimos classificar. Então alguma coisa está de errado, está acontecendo de errado na seleção brasileira. Precisamos voltar ao ver, senão daqui a pouco a gente vai passar uma vergonha e não classificar para uma Copa do Mundo, do jeito que está indo. Nós precisamos parar, ver o que está acontecendo de fato. Eu acho que falta uma pessoa conciliadora como o Zagallo foi para a seleção brasileira, para a história da seleção brasileira. Você enxerga alguém no cenário? No momento está complicado. Eu espero que o Dorival consiga ter uma boa administração, porque é um excelente treinador, uma excelente pessoa, e ele tem tudo para dar certo. Agora, precisa ter um jogador motivado, né? Um jogador querendo jogar a seleção brasileira, né? Porque às vezes você vê um jogador vindo da Europa, o cara tem aquela pegada, sabe? Identidade. Não tem aquela intensidade, não tem aquela vibração. Eu acho que precisa retomar isso e colocar pessoas que possam trazer jogadores que queiram vestir a camisa da seleção brasileira. Porque às vezes o cara ele está tão bem assim de um nível financeiro que às vezes nem interessa mais para ele se expor a críticas, né? E cobranças do povo brasileiro, da imprensa brasileira, que é uma imprensa realmente que cobra. A maior seleção campeão do mundo tem que cobrar. Isso aí faz parte da responsabilidade. Se jogasse na seleção da Jamaica, por exemplo, você ia ter cobrança. Né? É diferente, né? Com todo respeito à Jamaica, que deve ser um país maravilhoso, que eu quero conhecer um dia. Agora, então, você por ter sido jogador da seleção brasileira e campeão do mundo, a derrota da seleção brasileira, as derrotas que que a seleção está acumulando, te doem mais? Ou te incomodam mais? Que jogo te incomodou, assim, que você tipo fala, não me conformo?
7-1, né? 7-1 foi um... O que você faria se estivesse no meio Às vezes, sabe o que eu falo? Okay. Pessoalmente, assim, internamente, falei, graças a Deus que eu não estava numa situação como essa. Você faria o quê? Jamais tomaria uma goleada dessa de 7-1, jamais tomei jogando assim. O que a seleção tinha ter feito quando começou? 2, 3, 4? O que ia fazer? Vai querer jogar, querer atacar, ia tomar 10. Então é difícil. Jogando em casa ainda, isso é inexplicável. Até hoje eu não consigo... A sensação, você vendo os gols... Eu acho, para o jogador que viveu aquela situação, deve ter sido um trauma terrível. Não, para você, como torcedor... Para mim, como torcedor, é terrível, imagina para quem estava jogando, né? Então, realmente foi... Assim, que sentimento você teve? Você teve vergonha naquele 7-1? Foi uma derrota doída, né? Jogando no Brasil, foi realmente eu não esperava que o Brasil fosse tomar uma goleada daquela, mas infelizmente aconteceu. É uma marca que vai ficar para a história, né? Do futebol brasileiro, né? Com uma goleada histórica, jogando no nosso país. Agora a gente vai ter que lutar para que isso não aconteça nunca mais, né? Porque, por isso que eu falo, tem que trazer pessoas comprometidas, pessoas que queiram estar na seleção brasileira, que se você não tiver esse espírito, acaba tendo esse tipo de acidente que aconteceu. Eu quero entender que tenha sido um acidente, né? Espero que tenha sido. Qual a sensação que você tem do Neymar, com a tua vivência dentro de campo, fora de campo, e essa sua... Você tem uma visão que realmente dá para perceber que é diferente. Que visão você tem do Neymar? O Neymar, todo mundo. Eu já tive o prazer de conhecer o pai do Neymar, o Neymar. É uma excelente pessoa, um cara que você vai bater um papo com ele aqui, você vai dar risada com ele. Um moleque super gente boa. Moleque não é modo de dizer, né? É mais jovem. 32 mais jovem, anos, né? 32 anos, né? Tem uma vida inteira pela frente. Agora, o Neymar chegou num patamar que ele é um jogador... É uma estrela mundial hoje, né? Então, tudo que ele faz, para o bem ou para o mal, vai ter um destaque. Tudo. Se ele tomar um sorvete numa sorveteria qualquer aí, tomar um café, eles vão falar que ele está tomando café com uísque, com vodka, alguma coisa. Então, ele é uma pessoa exposta, politicamente, publicamente exposta. Então, tudo que ele faz, realmente, acaba causando uma polêmica muito grande. Mas ele acho que tem que focar um pouco mais na carreira dele, se ele quiser jogar mais um pouco ainda. Mas ele fez pela seleção que você imaginava? Talvez não tenha feito, mas aí é para você ver que não é fácil, né? Isso estamos falando do Neymar, que foi um craque de bola. E pode ser ainda, né? Que tem 32 anos ainda, dá para chegar... Eu parei com 38, então não tem mais... Se parar por aí, 6 anos, aí dá para ele fazer muita coisa ainda. Mas, enfim, é um jogador que hoje, com as redes sociais, com a internet, com o mundo, está muito mais rápido, né? O futebol está mais rápido, a informação está muito mais rápida, então eu acho que tem que tomar um cuidado um pouco com o que ele fala, com o que ele faz e focar um pouco na carreira, se ele quiser jogar, né? Se ele tiver vontade e desejo para isso. Você vê essa geração de jovens jogadores, Vinícius Júnior, Rodrigo, com potencial para ganhar a próxima Copa do Mundo? Você vê, né? A seleção olímpica com o Hendrick e John Kennedy, não é isso? Sim, John Kennedy. Jogadores ali que você, indiscutivelmente, sabe que é o futuro da seleção brasileira, né? Mas só esses jogadores não ganham a Copa do Mundo. Você precisa ter um conjunto, né? Uma harmonização, um conjunto de pessoas que para ganhar a Copa do Mundo, dentro e fora de campo. Você vê esse aí? Por enquanto eu não vejo ainda. Por enquanto ainda está um pouco distante. Vamos ver com a nova comissão técnica, com o Dorival, se a gente consegue montar uma espinha dorsal, jogadores que queiram vestir a camisa da seleção brasileira. Mas por enquanto não basta ter bons nomes, você precisa ter jogadores comprometidos com a seleção. Senão o conjunto você não consegue vencer. Isso está provado. Te chamassem para trabalhar na CBF, você iria? É um desafio, né? É um desafio. Mas vai mexer com um país inteiro, né? Aí a cobrança é maior. Mas enfim, a vida é feita de desafios. Mas enfim, a gente tem que estar disposto, se acontecer algo nesse sentido, será estudado com carinho. Você acha que você é reverenciado como deveria por ser campeão do mundo? Você tem esse respeito? Como é que é a vida de um campeão do mundo, tanto pelo São Paulo como pela seleção brasileira? Como é? A minha esposa sempre comenta, Ana Cláudia, está aqui em Campinas, as pessoas acostumaram com você já. Eu vou aqui, jogo meu tênisinho, vou no clube, volto, vou na academia, saio aqui perto de casa, não fico badalando muito por aí, por fora. Mas quando chego em São Paulo, aqui as pessoas, vou no Rio de Janeiro, as pessoas reconhecem, isso aí é normal. Acho que é o reconhecimento do trabalho bem feito. Eu acho que esse reconhecimento e esse carinho que as pessoas têm é porque eu fiz um trabalho bonito, um trabalho que as pessoas entendem que é vitorioso
Acho que isso é um reconhecimento. Eu é muito feliz, fico muito feliz com isso. O que o São Paulo fez agora no ano passado, dando o anel para os campeões mundiais? Como é que foi isso? Como é que foi a festa? Eu falo assim, um monte de velho lá jogando bola lá no conseguiu colocar 40 mil pessoas no estádio. Sim. Eu acho que é um reconhecimento, mais uma vez, né? É um clube reconhecendo o feito histórico que nós fizemos dentro do clube, né? Com aqueles títulos mundiais. E o reconhecimento da torcida, né? A transmissão ao vivo. Mas como é que foi a festa para vocês, do lado dos bastidores de vocês? Como foi é que legal, foi bacana, foi bacana. O que vocês Rever comentaram? Os amigos ali. Ixi. É muito bacana você ver que, apesar da idade ter chegado, a gente, na época que a gente estava no auge, a gente deu conta do recado. E, logicamente, chegar e vencer, porque hoje em dia os clubes brasileiros estão chegando e não estão conseguindo nada praticamente, né? Difícil. Tá difícil. Então, nós tivemos a nossa oportunidade e não desperdiçamos. Acho que isso foi o mais importante de tudo. Isso é importante demais. Agora, Ronaldo, você tem uma fama nos bastidores de ter sido uma pessoa muito focada, muito inteligente, até nos investimentos. Então, você resolveu virar o dono da borracha no Brasil. Explica isso, Ronaldo. Como é que conta Eu sou só um colaborador, né? Tem gente bem maior aí. Eu sou um sitiante. E conta as dificuldades do mercado, que o Ceará não aguenta mais de ouvir reclamar. O Ceará é uma figura. Mas, o que acontece no mercado foi que... Não, conta como você chegou na borracha. Antigamente, quando eu comprei o primeiro alqueire, que eu falei, aquele título, acho que foi do Paulista, que ele falou, eu comprei o primeiro alqueire, mas era um sítio de laranja. A gente fazia plantação de laranja. Uhum. E aí depois o grandíssimo presidente Bush, americano, ele fez um embargo da laranja brasileira para beneficiar os produtores lá da Flórida, né? Sim. E aí taxou o suco de laranja, aí deixou de ser interessante. Aí nós fizemos um remanejamento, tiramos a laranja e plantamos a seringueira. Só que na época eu jogava ainda, e a seringueira, quando você planta uma muda, ela é uma varetinha, ela demora 7 anos para chegar no diâmetro para você cortar. Então, enquanto ela estava crescendo, ela estava jogando e comprava mais um alqueire aqui, outro ali. Aí eu fui plantando mais árvores e aí hoje o sítio é 100% seringueira. E só que o preço da borracha, infelizmente, caiu um pouco, né? Caiu. Aí temos que mandar um recado ao nosso governo para... Subsídio. Subsídio. Taxar a borracha que vem lá da Malásia, da Indonésia, que chegou com um preço muito abaixo. E aí os produtores começaram a trazer pneu de fora, e a gente vende para pneumática, né? E aí inundou o mercado de borracha, então o preço do produtor brasileiro caiu lá embaixo. Embora o governo atual já sobretaxou, fez uma taxa de importação da borracha vindo de fora, ainda dá para aumentar um pouquinho mais a taxa para poder valorizar o produtor brasileiro, que, afinal de contas, o estado de São Paulo é o maior produtor de borracha do Brasil. Superou até a Amazonas, né, que sempre foi um produtor muito forte. Não sabia. Então, eu acho que está na hora do produtor ser um pouco mais valorizado, né, para a gente valorizar quem trabalha no campo e colabora com o país. E dá para perceber, Ronaldo, que você tem um nível intelectual muito desenvolvido. O seu pai, como a gente conversou até antes da entrevista, é autodidata, ele lia muito e te passou esse amor pelos livros. Como é que você vai decidir o Mundial e você se concentra lendo Os Sertões de Euclides da Cunha? Como? Eu tinha que ler, porque imagina só, 24 horas de voo. Sim. E mais uma semana de treinamento para chegar à final. Não, mas eu digo você assim, tem que ter uma ocupação, senão você fica muito... O nível dos seus livros também, da sua formação, quem é que te orientava? Era você ou como foi? Sim, meu pai, a minha esposa também gosta muito de ler, então, hoje em dia o futebol já mudou. A concentração que a gente tinha antigamente já não existe mais, né? Que era quase uma prisão, As pessoas chegam na hora do almoço para jogar, por exemplo, à noite. Sim, não dá então, no dia do jogo. Então ficou bem melhor, né? Ficou bem menos estressante. Antigamente se concentrava 4 dias antes, pegar um clássico. Mas o quanto foi bom para a sua vida isso? Tipo, com essa visão. Eu gostaria de ter aproveitado a vida de uma outra maneira, um pouco mais de qualidade. Agora, você pensa na concentração, aí você tem que arrumar alguma coisa útil para fazer. Eu digo né? assim, o tempo que você passava lendo, o quanto foi bom para você? Bom que te abre a mente, né? Abre a mente, você vê livros de grandes líderes, você vê histórias. Você convenceu alguém a ler também? O Zetão é meu parceiro, geralmente vai ficando com as pessoas que a gente vai se dando bem. Então o Zé também era mais tranquilão, então a gente se deu muito bem. Nesse sentido a gente lia, ficava então bem tranquilo. Isso aí,
Às vezes, ficar com um cara que fica ouvindo pagode o dia inteiro, você não consegue ler nada, né? Tipo quem que fica ouvindo mas pagode? tem gente que gosta de sertanejo, de pagode, de rock, aí você não consegue ler nada, né? Então você tem que ter uma compatibilidade de gêneros para poder ficar bem. Porque você fica mais com os parceiros de clube do que com a própria família, né? Então você tem que... Mas hoje isso já melhorou bastante, nesse aspecto evoluiu o futebol. E, Ronaldo, qual a sensação de você como pai poder proporcionar, por exemplo, seu filho passou um tempo nos Estados Unidos, lembrando das dificuldades que você tinha, uma geração, o que o futebol fez de bom para a sua vida? Porque, por exemplo, deve dar um orgulho danado proporcionar estudo para os filhos, sim, no melhor colégio possível. Enfim, como é que você vê essa relação com os filhos, lembrando todas as dificuldades que você passou? Isso é gratificante, né? Você poder dar o melhor para a sua família, graças ao seu trabalho, esforço do seu trabalho. E, que dificuldade você tinha quando você era pequeno? Eu estudava num colégio estadual, né? Não tinha colégio particular. Isso aí só depois que eu fiz faculdade, depois aí sim. Mas agora, quando eu comecei, não, colégio estadual, não tinha... era o que tinha no momento. Uma vida normal, assim, mas nada de exuberante, de luxo. Não? Depois, quando você vai evoluindo na vida, você consegue proporcionar uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, né? Então, para a família inteira. Isso para você, reflete como esse orgulho de você poder, olha, meu filho tem tudo que ele quiser, então, tipo... isso é resultado do que você faz na vida, né? O que você cria, o que você constrói durante a sua carreira, né? Às vezes um jogador passa, um atleta, um próprio dirigente, um treinador, o cara passa num determinado tempo, um período da vida, aproveita o momento, mas não pensa no futuro. E isso acontece muito, né? Acontece muito na vida e principalmente dos esportistas. Então eu aproveitei o momento na hora que tinha que aproveitar, mas também na hora que tinha que trabalhar. Eu trabalhei muito duro, muito forte, né? E isso acaba dando resultado. Isso aí aparece, no futuro vai aparecer. Então, e seus filhos seguiram que caminho? Eu fiz administração de empresas, meus filhos com certeza fizeram administração de empresas também. Mas cada um escolhe, mas um trabalha no mercado financeiro, o outro na administração e está como treinador na Ponte. Então, eu acho que é isso. E o Caçula está fazendo publicidade e marketing, então cada um encaixado numa área, mas mais voltado à parte administrativa. E, Ronaldo, é muito interessante como o tempo passa rápido. Agora, então, você é avô da Olívia, então? Avô da Olívia. Qual é a sensação, Ronaldo? É uma barata, estou começando a ficar de pé agora, é a coisa mais linda, né? Você vai aproveitar, você vai poder... aproveitar, porque seus filhos você não teve tanto tempo jogando, né? É uma pena, muitos aniversários, viagens, que eu deixei de estar junto, estar presente. Mas, enfim, tudo isso em pró da família. Agora, espero que com a netinha agora a gente aproveita um pouco mais, assim, com mais proximidade. Tem alguma data marcante que você passou longe, teve que passar no telefone? Aniversário de casamento, aniversário do filho? Aniversário de filho, mas almoço de Páscoa. Conta um específico. Vários. Não, mas um que você te marcou, falou, puta, eu queria muito estar aí. Não teve só um, teve vários, isso que é o problema. vários. Até porque sempre o campeonato não para, né? Sim. Não para. Então Páscoa, o domingo de Páscoa, por exemplo, domingão, jogo, trabalhando. Então, já era. E aí teve vários outros feriados aí que a gente passou, Dia dos Pais, Dia das Mães, vários. Aí, a sorte nossa é que o nosso calendário aqui para o Natal e o Ano Novo, né? Pelo menos nessa época para, mas se você jogar na Europa, por exemplo, não para, né? Mas deve ser duro um filho chegar e falar, pai, queria você no meu aniversário. Mas aí é difícil, mas aí eles entendiam também, né? E senão aí machucava o coração do papai, então, não poderia. Ô, Ronaldo, só pode dizer uma coisa para você. A gente tem muito orgulho, a gente da imprensa que a gente conversa pronunciando o seu nome, tem muito orgulho do que você fez pela seleção brasileira, por que você fez pelo São Paulo, obrigado. Pela retidão do seu caráter. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado de coração. Obrigado mesmo. Prazer mesmo, obrigado. Campeão do mundo mais que merecido. Valeu, obrigado, gente.